Oi, quinto ano! Beijinho em todos vocês. Estamos aqui para a nossa aula de língua portuguesa de hoje e vamos retomar, o texto que nós trabalhamos na aula passada. Lembra que a tia André trabalhou com vocês o texto da Ruth Rocha, um conto popular chamado O Velho, o Menino e o Burro? Que inclusive ele chamava a atenção para a gente para essa questão dos valores, né? Então ele falava suas cores, suas dores, né? Que às vezes a gente fica muito preocupado com o que o outro vai dizer, com o que o outro vai falar, que a gente esquece de pensar em nós, o que seria o ideal, o correto para a gente. Então, esse conto popular, ele traz muito essa mensagem, né? E aí ele termina dizendo: quem quer agradar a todos, a si próprio não faz bem, pois só faz papel de burro e não agrada a ninguém, porque você acaba não sendo verdadeiro com você mesmo, com o que você acha correto, com as suas convicções, né? Então foi essa a mensagem do texto da Ruth Rocha. E aí, ontem eu falei com vocês que esse texto nós iríamos trabalhar em duas partes. Primeiro, os sentidos do texto, que foi a tarefa que nós realizamos ontem e que a tia vai debater, né? Nós vamos comentar agora na aula de hoje. E a segunda parte, que seria a linguagem do texto, que vai ser o segundo momento da nossa aula de língua portuguesa hoje, ok? Então vamos lá retomar? Bem, com relação aos sentidos do texto, nós ficamos com a tarefa das páginas 103 até a página 108, que terminava na questão 12, tá? Então eu vou ler e nós vamos conversando um pouquinho sobre elas, né? Inclusive, eu já dei uma olhadinha lá no mural da turma de vocês e já pude conferir vários comentários acerca dessa interpretação desse sentido do texto e verifiquei que vocês conseguiram realmente apurar, apreender o sentido do texto, que o texto queria realmente trazer para vocês, compartilhar com vocês, tá? Então, parabéns para quem postou lá, tá tudo indo muito bem, tá? A interpretação de vocês lá em relação a esse texto da Ruth Rocha. Vamos então iniciar? Então vamos primeiro na página 103. A página 103, número 1, ela diz o seguinte: o texto lido é um conto popular, que a autora chama de conto caipira, né? Então, gente, por que ela chama a história de caipira? Vocês observaram o ambiente, a área em que ocorreu esse conto? Eu tenho certeza que sim, porque muitos de vocês, todas as postagens que eu recebi a respeito desse exercício, colocaram direitinho que a história é chamada de caipira porque se passa no meio rural, né? A história não está acontecendo numa cidade, num centro urbano. A história está acontecendo no meio rural, ok? 2. No conto popular, o tempo e o espaço normalmente são indefinidos. Nós podemos ver isso nos contos populares que nós trabalhamos anteriormente. Isso também ocorre no conto O Velho, o Menino e o Burro? Também nesse conto, o tempo e o espaço são indefinidos. Eles não fazem menção definida, exata, com relação ao tempo que está ocorrendo e ao espaço, ok? Bem, lá na página 104, na questão 2. Antes de começar a história, lembra que a tia Andréia tinha dito que ela iniciava com 8 versos? Lembra? Eu até mostrei a estrutura para vocês, eu vou voltar aqui novamente. Olha lá, nós temos aqui, primeira estrofe, segunda estrofe, tá? Estrofe é um conjunto de versos. E versos são o quê? Cada frase
desse conjunto chamado estrofe. Então, nessa primeira estrofe, nós temos 4 versos, 1, 2, 3, 4. E nessa segunda estrofe, nós temos mais 4 versos, 1, 2, 3, 4, ok? Então, vamos retomar a questão número 2. Número 2, página 104. Antes de começar, então, a história, há 8 versos. Qual é o papel desses versos? Por que vocês acham que a Ruth Rocha iniciou a história dela, o conto popular dela, introduzindo esses versos? Bem, ela usou como uma introdução, como uma forma de chamar o quê? A atenção dos leitores, a nossa atenção. Então, ela usou esse formato como um quê? Um convite à leitura dela, né? De uma forma poética, a Ruth Rocha nos convida a participar da leitura dela. Então, esses versos foram utilizados como um convite, um incentivo para que a gente pudesse fazer a leitura do texto, tá? Questão 3. Um velho e um menino vinham caminhando pela estrada. Letra A. Que tipo de relação havia entre o velho e o menino? O que vocês acham? Que relação era esse entre o velho e o menino? Eles eram amigos? Seria pai e filho? Ou seria avô e neto? Avô e neto, né? A relação deles é de um avô e de um neto. Já na letra B, nós temos o fato de o velho, o menino e o burro não terem nome, né? Porque não fala o nome deles, nome próprio. Por exemplo, meu nome, Andréia, né? Meu nome próprio. Agora ali não fala, se refere a esses personagens sempre como velho, menino e o burro. Será que por isso, por eles não terem nome, mostra que eles representam qualquer velho, qualquer menino e qualquer burro? Ou se trata de um velho, um menino e um burro específico, únicos? O que vocês acham? Bem, com certeza, gente, o fato deles não terem nome, serem tratados de forma generalizada, genérica, apresenta-os como que representantes de qualquer velho, de qualquer menino, de qualquer burro que viva o quê? Naquela região, naquele interior. No caso, nós estamos falando do meio rural. Então, qualquer velho, qualquer burro, qualquer menino daquele meio rural, tá? Vai refletir a história, né, o cotidiano desse burro, desse menino e desse velho dessa região rural. Então, qualquer um, tá? Letra C. O velho, o menino, inicialmente, estavam bem andando a pé pela estrada? Sim ou não? Sim. Eles vinham o quê? Tranquilamente, caminhando os 3 pela estrada, né? Então, sim. Letra D. Por que, na sua opinião, na opinião de vocês, nenhum dos dois estava montado no burro, lá no início da história, né? No início eles não estavam montados. E aí? É uma questão pessoal. O que vocês acham? Bem, como é pessoal, eu vou expor a minha. Vamos analisar aí através da correção, autocorreção de vocês, se a resposta de vocês também tem um pouquinho da minha interpretação. Se não, compartilhando lá comigo para a gente poder trocar as nossas ideias, as nossas informações, ok? Bem, talvez porque preferissem caminhar. Ou preferissem caminhar durante parte do percurso, ou porque não quisessem cansar o burro, né? A gente não tem noção aí desse percurso, dessa distância. Então, de repente, eles não queriam cansar o burro. De repente, eles queriam os 3 caminhar, porque não era um percurso tão longo. Então, aí vai depender da interpretação dada por cada um de vocês, tá? Desde que seja uma resposta, como eu sempre digo,
coerente, que tem a ver com o universo que nós estamos tratando, tá? Bem, vamos lá para a página 105. Na página 105, nós temos agora a questão 4. Gente, todas essas respostas por escrito, a tia Andréa deixa postado no mural da turma de vocês no gabarito, tá bem? Por escrito. Aqui a gente vai fazer a nossa correção comentada, tá bem? Então vamos lá. 4. 2 homens sentados no barranco não gostaram do que viram. Releia a fala de um desses homens. Então nós teríamos que voltar lá no nosso texto, né? Olha lá onde fala. Sentados no barranco estavam 2 homens, no que viram o burro, mas o velho, o menino, um cutucou o outro. E olha a fala deles. Veja só, compadre, que despropósito. Em vez do velho montar no burro, vem puxando ele. Bem, vamos voltar à nossa questão 4. Para esses 2 homens, o que seria mais lógico? Por quê? Bem, diante da fala dos 2 homens, o que seria mais lógico? Para eles, o mais lógico seria que o velho estivesse o quê? Montado no burro. Por quê? Provavelmente por ser o mais velho, ser o mais idoso. Então, para eles, o velho deveria vir montado no burro por ser mais velho. Teoricamente, estar mais cansado, né? Ser mais idoso. Bem, questão 5. Dando ouvidos ao homem, nós vimos que isso aconteceu durante toda a narrativa, né? O velho montou no burro e os 3 seguiram lá a viagem deles. Algumas dessas personagens mostrou insatisfação por causa dessa mudança, né? O velho e o menino ouviram a fala lá dos 2 homens. Imediatamente, o velho montou o burro e foi caminhando. Nesse percurso, algumas personagens mostrou insatisfação com essa mudança ao ver o velho montado no burro. Aí pedia para que vocês identificassem no texto um trecho que comprova a sua resposta. Então, nós temos lá no texto a seguinte passagem. Não, todos ficaram felizes, conforme demonstra o trecho, e lá se foram os 3 muito satisfeitos. Então, quer dizer, dando ouvidos ao homem, o velho montou o burro e os 3 seguiram viagem. Algumas dessas personagens mostrou insatisfação por causa dessa mudança? Não, eles gostaram, né? Por quê? Não era o que eles queriam? Eles não queriam que o velho montasse o burro? Então, os homens, que são os personagens que fala aqui na questão 5, não. Todos ficaram felizes, conforme demonstra essa parte do texto. Lá se foram os 3 muito satisfeitos, tá? Os próprios personagens, né? O menino, o burro e o velho seguiram satisfeitos. Por quê? Porque tinham acatado o quê? O desejo dos 2 homens. Então, foram satisfeitos. Questão 6. Em certo momento, uma mulher que morava perto de uma ponte comenta. O velho no bem bom, montado no burro, e o pobre do menino gramando a pé. Essa é a fala da senhora que morava perto da ponte. Letra A. O que querem dizer as expressões bem bom e gramando a pé? Quando diz assim, o velho no bem bom, quer dizer que ele está o quê? Significa que ele está o quê? Tranquilo, numa vida boa, tranquilamente, né? E quando diz o pobre do menino gramando a pé, ou seja, significa o quê? Caminhando, trilhando o caminho a pé, né? Parece pra gente, quando diz isso, né, gramando a pé, até um caminhar de sofrimento, não é isso?
quando a gente lê, a gente consegue perceber. Na letra B é o seguinte: segundo a mulher, essa senhora lá que mora perto de uma ponte, o que seria mais lógico? Por quê? Então, pediu que vocês identificassem no texto uma palavra ou uma expressão que comprovasse a opinião da mulher. Para a mulher, o mais lógico seria que o quê? Que o menino montasse o burro. Olha aí, já mudou. Para a mulher, o menino deveria montar o burro. Por quê? Pelo fato dele ser mais novo, pelo fato dele ser uma criança, né? E aí uma frase que demonstre isso. Tem uma expressão no texto que ela diz, pobre do menino. Então, quando ela usa essa expressão, pobre do menino, fica claro qual é a opinião dela, de que o menino deveria montar o burro, por ser mais jovem, por ser uma criança e não o velho. Ok? Vamos lá, página 106. Na página 106, questão 7. Dando ouvidos à mulher, o velho, coitado desse velho, né? Trocou de lugar com o menino, colocando o menino agora sobre o burro. E logo adiante, outra mulher diz, um velho que nem se aguenta nas pernas, andando a pé, e o guri, bem sem vergonha, escanchado no burro. Gente, olha aí, outra mulher com uma opinião diferente da anterior. Não foi isso que nós percebemos? Então, letra A. É verdade que o velho realmente não se aguentava nas pernas? Não, gente, não é verdade. No início do texto, nós não lemos que vinha caminhando tranquilamente o menino, o velho e o burro? Então, se ele vinha caminhando tranquilamente, ele estava bem, estava sob suas pernas muito bem. Então, aí é não. O velho caminhava normalmente. Letra B. E o menino? Era realmente um menino sem vergonha? Claro que não. O menino estava montando no burro porque o avô o tinha colocado ali. Não foi uma exigência dele, não foi um desejo dele. Foi o avô que, diante da fala dessa segunda mulher, pediu que trocasse, que o menino ficasse sobre o burro, né? Então, o menino não era um menino sem vergonha, não era um menino que estava se aproveitando da situação, ok? Letra C. Segundo a opinião dessa mulher, o que seria mais lógico para ela, o que seria correto para ela, seria então mais lógico que o avô montasse no burro, por ele ser o quê? Mais velho, né? Ela achava errado o menino estar montado no burro, sendo um garoto. Então, ela queria que o avô montasse o burro por ser mais velho, tá bem? Bem, vamos lá na questão 8. Nós vamos trabalhar agora com essa questão de argumentos. Vamos lá. O velho, para não ter de trocar de lugar com o menino novamente, resolveu então montar no burro junto com o menino. Coitado, né? Monta o velho, desce o velho, monta o menino, desce o menino. Ele falou, peraí, vamos então os dois montar o burro? Achando que assim resolveria a situação, o conflito, né? Que a gente sabe que dentro de um conto a gente tem uma situação de conflito. E ela se demonstra agora, nesse momento. No entanto, eles encontram o padre e o sacristão. Letra A. Que argumento o padre utiliza para criticar o velho e o menino? Ou seja, quais as razões que foram expostas pelo padre para criticar essa posição agora do velho e do menino. E aí pediu que a gente identificasse no texto uma palavra ou uma expressão que comprove a opinião do padre. Então vamos lá? Bem,
O padre, ele acha que o velho e o menino são desumanos e preguiçosos e que estão sacrificando o animal. E aí existe no texto uma expressão que demonstra essa interpretação, quando ele diz, pobre do burro, coitadinho. Então, com essa expressão, fica muito claro a opinião do padre e do sacristão, né? E que vai validar a argumentação dos dois, tá bem? Bem, vamos continuar aqui na nossa página 107, comentando a nossa história de ontem, o velho menino e o burro da Ruth Rocha, os sentidos do texto. Letra B. Para o padre, o que seria mais lógico? Página 107. Essa situação seria nova para as personagens? Bem, para o padre seria mais lógico que todos caminhassem a pé. O menino, o burro e o velho. Agora, para os nossos personagens, essa situação seria nova? Ou seja, para o velho, o menino e o burro seria nova? Não, seria uma situação nova. Eles estariam o quê? Voltando à posição inicial ao conto. Quando iniciou o conto, eles não estavam os três caminhando? Burro, menino e velho caminhando juntinhos a pé? Então, para eles, não seria uma situação nova, né? Retornaria à situação inicial do conto. Questão 9. O velho e o menino passaram a carregar o burro nas costas. Porque o padre disse, coitadinho, né? O que provocava muito riso. Que julgamento o povo fazia das personagens? Por quê? Diante daquela imagem, carregando o burro nas costas, o que o povo começou a falar? Qual foi o julgamento do povo? Bem, o povo achava que isso era uma burrice, pois a função do burro é carregar peso, e o que eles estavam fazendo era uma burrice. Questão 10. Nas críticas feitas ao velho e ao menino, na história, as outras personagens deixam transparecer, ou seja, elas demonstram alguns valores sociais, isto é, o que pensam ser certo ou errado. Lembra que eu falei para vocês que nós vamos já iniciamos o nosso segundo semestre falando da questão dos valores, dessa convivência, né? Então, pede para que vocês apontem o valor que é expresso. Então, aí nós temos 3 situações para que nós analisemos os valores expressos. Então, atenção. Na letra A, por um dos 2 homens que estava sentado na estrada e depois pela mulher que morava perto da porteira. Bem, o de que pessoas mais velhas devem ter prioridade, esse foi um dos valores, porque se a gente trazer isso para a nossa realidade, a gente pode associar esse valor nos dias atuais, né, no nosso cotidiano, à existência de assentos preferenciais, de filas, vagas preferenciais dentro da nossa sociedade. Nós não temos isso? Assentos preferenciais dentro de ônibus, no metrô, a fila preferencial para idosos, né? Então, essa situação aí dos 2 homens sentados na estrada e depois da mulher que morava perto da porteira é de que pessoas mais velhas devem ter prioridade. Então, aí a gente está falando de um valor social que a gente consegue transportar lá daquele meio rural para o nosso urbano, né? Os exemplos que a tia deu agora, assentos preferenciais em ônibus, em metrôs, nas filas, né? Fila de banco, no mercado. Bem, a segunda situação. Pela mulher que morava perto da ponte, qual o valor social que ela nos demonstra, essa mulher que morava perto da ponte? O de que as crianças devem ter prioridade. Muito bem.
quando ela diz que o menino deveria montar o burro. Se a gente trouxer novamente, vamos fazer sempre esse link do tempo lá da história do conto, que é lá no meio rural, para o nosso atual, nosso espaço. Então, lembra pra gente o quê? Que na nossa sociedade, de modo geral, ela busca o quê? Proteger as crianças. Então, a gente tem aí Estatuto da Criança e Adolescente, que traz regras de proteção às crianças. As crianças têm prioridade em algumas situações. Então, traz aí, no olhar dessa senhora que mora perto da ponte, um valor social também. E na letra C, e pelo padre? Qual valor social pode ser analisado diante do argumento que ele usou? Bem, o padre ele já usou um argumento focado no olhar sobre o animal. Então, para ele, o de que os animais devem ser protegidos e valorizados, né? Esse foi o olhar social, o valor social que ele deu na argumentação dele. Então, se nós trouxermos também para os nossos dias atuais, para o nosso cotidiano, a gente sabe que existem várias entidades protetoras de animais e que, inclusive, defendem o fim do trabalho animal. Antigamente, nos circos, se usava muito a presença dos animais. Hoje em dia, isso não acontece mais. Por quê? Por conta dessa proteção, desse cuidado com os animais, né? Então, gente, o nosso texto que nós trabalhamos da Ruth Rocha, quando eu falei da questão dos valores, ele traz, através de todas essas narrativas, de todas as argumentações apontadas por aqueles personagens quando encontram com o homem, o menino e o burro, valores sociais daquele espaço, mas que nós podemos ver refletido na nossa sociedade hoje, no nosso cotidiano, não é mesmo? Bem, então vamos para a última página, página 108, da correção da atividade anterior, né? A questão 11. Depois da experiência que viveu, o avô chega a uma conclusão. Olha a conclusão dele, tá? Entre aspas, porque estou citando uma fala do avô. A gente já faz muito de pensar pela própria cabeça e ainda quer pensar pela cabeça dos outros. E aí pediu que vocês explicassem o que ele queria dizer com essa frase. A gente já faz muito de pensar pela nossa própria cabeça e ainda quer pensar pela cabeça do outro. O que quer dizer isso? O que o avô quis dizer isso? Bem, eu vou compartilhar com vocês aqui a minha resposta, mas eu fiquei muito contente com algumas postagens no mural, principalmente sobre essa questão. Eu pude ver uma maturidade na escrita e na compreensão dos meus alunos em relação a essa fala, essa conclusão do avô. Então, o que ele queria? Ele queria dizer que devemos tomar nossas decisões de acordo com a nossa consciência. Consciência que eu falo as duas, ó, racional e coração também. Deve estar ali juntinho, um conversando com o outro, para que essa decisão seja uma decisão justa, né? O que chamamos de certo, em vez de dar ouvido ao que os outros dizem. Porque somente assim você vai estar em paz consigo, né? Se você tomar uma decisão de acordo com a sua consciência, com o seu coração, com os seus princípios, com o que é certo. Porque, tá certo, gente? Correto? Bem, e para finalizar, a questão 12. Como é próprio dos contos populares, a história que nós lemos termina com uma espécie de ensinamento. Nós aprendemos isso quando nós trabalhamos lá no primeiro bimestre, tudo sobre contos populares, né? Trabalhamos vários. Então, ele sempre deixa uma mensagem, um ensinamento, expresso nas 4 linhas finais. Então, nesse caso aqui, nas 4 linhas finais, ele deixa para a gente esse ensinamento. E qual é esse ensinamento?
Então, nós temos que retomar o nosso texto. Não era isso que vocês tinham que fazer? E que fizeram, né? Voltar lá nas 4 linhas finais, né? Olha lá. As 4 linhas finais. Quem quer agradar a todos, a si próprio não faz bem, pois só faz papel de burro e não agrada a ninguém. Bem, quando a gente diz isso, esse ensinamento é um ensinamento de que não devemos querer agradar a todos, pois além de ser impossível, nós nunca vamos conseguir agradar a todos. Damos a impressão de sermos pessoas sem opinião própria, despreparadas para lidar com a situação da vida. Por quê, gente? Cada um vai ter o seu ponto de vista. Uma coisa vai agradar a um, mas não vai agradar a outro. Por isso que ela tem que ser tomada de forma consciente, de forma certa, para você não correr o risco de quê? De ficar se demonstrando uma pessoa despreparada para enfrentar essas situações do cotidiano, ok? Então, espero que o nosso texto ele seja absorvido por nós nas nossas práticas, nas nossas relações humanas, nas nossas relações de convivência, que nós usemos aí o exemplo do conto da Ruth Rocha para cada vez mais aperfeiçoarmos essa nossa convivência com o outro. Bem? Mas, como eu disse para vocês, a segunda parte da nossa aula de hoje trataria dos que nós falamos do sentido do texto na aula anterior, que nós terminamos agora, e vamos falar sobre a linguagem do texto. Alguns termos, algumas palavras que foram utilizadas pela Ruth Rocha e que merecem nossa atenção. Então, vamos lá? Então, na página 108 do livro de linguagem, por favor, abram a página 108 e nós vamos reler a fala de uma das personagens da história. Ela fala assim: veja só, compadre, que despropósito. Em vez do velho montar no burro, vem puxando ele. Então, lá na página 108, exercício 1A, vamos destacar uma palavra utilizada nesse trecho. Uma palavra que indica um tratamento, uma forma de chamar, um chamamento, que é próprio do meio rural ou das histórias caipiras. Nós aqui falamos, veja só, você, não é? O senhor, uma forma de tratamento. Mas nesse conto, utiliza-se um tratamento próprio do meio rural. E aí vocês vão ter que responder para mim na letra A, que tratamento foi esse usado no texto, tá? Principalmente nesse trecho, eu vou reler ele. Veja só, compadre, que despropósito, em vez de montar no burro, vem puxando ele. Então, observe o tratamento aí, a forma de tratamento utilizada. Bem, vamos lá para 109. Tia Andréia vai explicar cada um dos exercícios para que vocês, após a minha explicação, vocês possam realizá-los, tá? Nós iremos tratar da linguagem do texto das páginas 108 até a página 110, mas eu vou explicar um a um, combinado? Bem, na página 109, letra B, o que significa no contexto da história, ou seja, dentro daquela história, porque nós sabemos que as palavras, elas podem adquirir sentidos diferentes se elas forem utilizadas em contextos diversos, em momentos diferentes, em histórias diferentes. Então, o que significa dentro dessa história a palavra despropósito? Então, a palavra despropósito, tá? Despropósito, ela tem um significado dentro do texto. Qual é? Vocês vão responder para mim na letra B da página 109, tá? Ainda na página 109, na letra C, nós temos uma outra expressão utilizada no texto. Vem puxando ele.
não está de acordo com a norma padrão. Vem puxando ele, não está de acordo com a norma padrão. Na situação do texto, ela está bem empregada? Por quê? Embora não esteja dentro da norma padrão, dentro do texto que foi utilizada, ela foi bem empregada? Por quê? Tá? A gente tem que considerar aí o local onde está acontecendo a história, os personagens que estão participando da história, para a gente perceber se, embora não esteja na norma padrão, se ela está bem empregada, se ela está de acordo com o contexto, tá bem? Letra D, página 109. Caso a situação exigisse o emprego da norma padrão formal, o que a pessoa deveria dizer no lugar da expressão vem puxando ele? Se nós tivéssemos que transformar, né, esse vem puxando ele para a norma padrão formal, como que nós iríamos escrever essa expressão? E aí vocês coloquem aí na letra D, tá? Número 2, página 109. No texto é empregada a palavra sinhá, outro pronome de tratamento, né? Sinhá, mais usado no meio rural. Essa palavra é uma forma reduzida, pegou-se uma palavra e reduziu, tá? Para sinhá. Uma forma reduzida de outra palavra da língua. Que palavra é essa? Né? Por exemplo, a palavra está, né? A palavra está. No dia a dia, através da oralidade, conversando com os amigos, habitualmente a gente fala, ah, tá bom, tá legal. Mas esse tá é uma forma reduzida da palavra o quê? Está. Mesma coisa acontece com a palavra sinhá. Ela é uma palavra reduzida de uma outra palavra. E aí vocês vão escrever para mim, aqui no número 2, que palavra é essa, tá? Número 3, vou dividir aqui, ainda da página 109, exercício 3. Algumas palavras da língua têm o mesmo som, mas grafias diferentes. Nós já estudamos isso no bimestre passado, quando nós falamos da classificação do significado das palavras. Quando nós falamos de palavras sinônimas, palavras antônimas, parônimas e homônimas. Nesse caso aqui, quando a gente diz de palavras que têm o mesmo som, mas grafia diferente e significado diferente, nós estamos retomando o nosso estudo das palavras homônimas, que são aquelas palavras com pronúncia igual, mas escrita e significado diferente. Somente a pronúncia é igual, mas a escrita é diferente e o significado mais diferente ainda. Então, nós temos aí no número 3 duas frases, preste atenção. O velho desceu do burro e botou o menino na sela. Deixa eu apagar aqui, só para dar um destaque a essas palavras que vocês vão ter que observar. Só um momento, tá? Então, vamos lá. Página 109, exercício 3. Então, vamos lá. Na primeira frase, o velho desceu do burro e botou o menino na sela. Tá? Ele usou essa sela aqui, com S. Depois, a segunda frase. O policial conduziu o preso até a cela e o deixou lá. E aí, utilizou essa cela aqui, ó. Essa cela com C e aqui com S. Tá? No primeiro caso, desceu do burro e botou a cela com S. E o policial levou o preso até a cela com C. Letra A. Qual é o sentido da palavra cela com S na primeira frase? Ela quer dizer o quê? Se refere a quê? E qual o sentido da palavra cela na segunda frase, quando ela é escrita com C? Tá? Estamos aqui, ó, diante de palavras o quê? Homônimas, ou seja, palavras que têm a mesma pronúncia, ó, cela, cela, mesma pronúncia, mas o quê? Escrita diferente e significados diferentes. Então, vocês vão responder aí A e B em relação a essa explicação que a tia Andréia acabou de dar a vocês, tá?
E para concluir, página 110, questão 4. Tá? Página 110, questão 4. Observe este trecho do texto. Então, nós temos o seguinte trecho. Passaram numa porteira onde estava parada uma velha mais uma menina. Então, aí houve o destaque da palavra mais. Tá? Passaram numa porteira onde estava parada uma velha mais uma menina. E aí na letra A, pergunta o seguinte: qual é o sentido da palavra mais nessa situação? Tá? Que sentido tem esse mais nessa frase? Passaram numa porteira onde estava parada uma velha mais uma menina. Eu quero saber o sentido desse mais nessa frase. Depois, letra B. Que palavras poderiam substituir esse mais do trecho sem alterar o sentido? Né? Nesse trecho, passaram numa porteira onde estava parada uma menina, uma velha mais uma menina. Eu poderia trocar esse mais por qual outra palavra, mas que tenha o mesmo sentido desse trecho? E aí vocês vão escrever a palavra aqui para mim. Combinado? Então, vamos lá, meus amores. Ó, mãos à obra e vamos agora realizar os exercícios referentes ao que a tia Andréia falou na aula passada. Vamos falar sobre agora a linguagem do texto. Então, nós vamos fazer os exercícios das páginas 108 e 110 do nosso livro de linguagem. E numa próxima aula de língua portuguesa, a tia Andréia volta com a nossa correção comentada. Beijo, bom trabalho a todos.